Eu sou bendito, eu sou curado, fui resgatado. Jesus pagou o alto preço por mim. O meu passado foi apagado. Estou vivendo a nova vida que Deus tem para mim. Estou firmado numa rocha, fortalecido em seu amor. Não olho pra trás, não penso em desistir. Agora sei que Que maravilha, Senhor. Que lindo estar contigo. Que linda a tua presença aqui. Senhor, que todos que aqui estão saiam daqui cheios do teu Espírito. Saiam daqui, meu Deus, cheios da alegria da tua presença. Irmão, irmã, você pode começar a dar glória a Deus. Isso, não pare não, vai dando glória, vai dizendo aleluia. E vai levantando a voz e vai adorando a Deus cada vez mais alto, mais forte. E com alegria, aleluia, aleluia. Vem neste lugar, Senhor. Vem, 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 vem neste lugar. Oriando a lomicama, na balada, chora, balada, canto, balada. Aleluia. Cadê aquele grito de glória a Deus? Cadê aquele grito de glória a Deus? Cadê aquele grito de adoração? Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Lababaciri, viando, não me canta, oh, aleluia, 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 aleluia. Levante as mãos, levante a voz. Oh, vem neste lugar. Enche este lugar. Vem neste lugar. Vem neste lugar. Enche a minha vida. Enche a minha vida. Senhor, vem neste lugar. Vem. Vem neste lugar. Enche este lugar, enche este lugar, enche este lugar, enche este lugar, enche a minha vida, enche a minha vida, Senhor. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Seja glorificado, entronizado entre os querubins, os serafins, os anjos te louvam, tua igreja te adora, nós te adoramos. Obrigado, Jesus. Vem neste lugar, vem neste lugar. Enche este lugar, enche este lugar. Enche este lugar, enche este lugar. Enche a minha vida, Senhor. Diga obrigado, Jesus. Vamos aplaudir o Senhor, meus irmãos. Diga glória a Deus. Oh, meus amigos de casa, que a graça de Deus seja com você. Você está chegando agora aqui ao culto da Igreja Internacional da Graça de Deus. Nós estamos em Taubaté. Eu sou seu irmão em Cristo, Alex de Lima. Pela misericórdia de Deus, sou pregador do Evangelho, pastor dessa igreja abençoada. E hoje eu creio que Deus vai me usar para abençoar esse povo, para abençoar você que está aí também. Fica com a gente, que Deus vai falar com você, tá bom? O pessoal que está aqui está na fé, né, meus irmãos? Esses dias, pessoal, nós estamos numa série de mensagens aqui. E como Deus tem falado, pessoal? A Bíblia fala lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 5, no versículo 14, é aquela história do milagre do Naamã, que ele desceu ao Jordão e ele foi curado. A Bíblia fala que ele mergulhou 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus,
e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. O segredo ali, irmão, olhem para mim por favor agora um pouquinho. O segredo ali não são as águas do Jordão. A Bíblia diz que ele mergulhou conforme a palavra do homem de Deus. A palavra do homem de Deus ali no caso era a palavra de Deus. Não era o homem, mas é Deus. Amém? Sempre que tiver Deus na frase, o importante é ele, não é o homem. Segundo a palavra do homem de Deus, o negócio é Deus. Deus usou o homem, Deus usou Eliseu. Às vezes Deus usa o pastor Alex, Deus usa outros para falar. Quando Deus falar, você ouve. E quando você fizer conforme a palavra de Deus, você vai ser abençoado. O que ele fez? Segundo a palavra de Deus, ele mergulhou 7 vezes no Jordão, e a Bíblia diz que a carne dele se tornou como a carne de um menino. Irmão, Deus pode fazer você voltar a ser menino, menina, puro, tirar o pecado, limpar você. A Bíblia diz que quando alguém está em Cristo, se torna nova criatura. Amém? Deus vai fazer isso aqui hoje, eu creio, vai fazer na sua vida. E o que é que nós estamos fazendo? Segundo essa palavra, nós estamos descendo ao Jordão, né? Para quem está chegando hoje, não sabe o que está acontecendo, cada dia nós vamos numa passagem da Bíblia que fala do Rio Jordão, e a gente aprende alguma coisa ali. Hoje nós vamos aqui mesmo para o segundo livro dos Reis, mas no capítulo 6, amém? E aqui tem um milagre que aconteceu. Quando eu ler a história, irmão, talvez você vai fazer uma primeira leitura comigo, até porque a história é curtinha. E você vai falar assim, ah pastor, mas aí não tem muita coisa não. Irmão, tem muito. Aliás, muito não, tem tudo aqui. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo de número 1. Amém? Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 1. Quem achou, diga glória a Deus. Está escrito assim, ó: e disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamo-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: ide. E disse um: serve-te de ires com os teus servos. E disse: eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. Só um detalhe, a Bíblia diz que eles chegaram aonde? Ao Jordão. Então estamos no Jordão, diga glória a Deus. Vamos continuar, versículo 5. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: ai meu Senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez nadar o ferro, e disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Diga glória a Deus. O milagre aqui parece simples. O profeta Eliseu, ele tinha uma escola de profetas. Aliás, haviam várias. Em várias cidades haviam essas escolas. Algumas vezes você vai ver a Bíblia falar dos filhos dos profetas. Mas filhos dos profetas não eram filhos, filhos assim, como é que se fala? Quando é de sangue, filho. Isso, não era isso. Pode ser até que houvessem também. Mas a expressão aqui significam aprendizes de profetas. Amém? Eram discípulos. Eram jovens, ou às vezes talvez até homens mais maduros, que queriam servir a Deus no ministério. Como se fosse hoje, vamos trazer aqui para a nossa realidade, como se fosse uma escola de pregadores, uma escola de pastores ministerial. Chegam aqui homens e também mulheres, por que não? Deus usa todos. E eles entram vamos dizer assim, num treinamento ministerial. Então eles vão passar pela escola bíblica, eles vão aprender a palavra, mas eles também vão entrar no trabalho de evangelização, né? Alguém que tem mais experiência vai levar eles no hospital, vai levar eles na rua para evangelizar. Quando eu comecei foi assim, pessoal. Foi desse jeito quando eu comecei na obra. Eu me converti, eu já contei para vocês isso aqui várias vezes. Eu tinha 13 anos quando eu dei minha vida para Jesus. Irmãos, e que alegria eu tinha de ir para a igreja. Gostava de ir assistir um culto, assistir outro. O meu pastor era um homem de visão. Ele chamou os irmãos da igreja e falou assim: ó, tá vendo aquele menino ali? Gruda nele, porque ele tem chamado. Quando a pessoa quer servir, você tem que trazê-la para perto. Isso não significa que você já vai dar logo um cargo, uma posição, porque a pessoa primeiro precisa ter experiência, ela precisa ser treinada.
Vai que ela chega numa situação lá, ela não sabe o que fazer. E eu lembro, eu estava até contando ontem aqui para a juventude, o primeiro ministério que eu tive foi visitar os hospitais. Nós tínhamos lá em Jacareí, todo domingo visita no hospital. Naquela época, eu não sei se é hoje, parece que hoje deu uma fechada. Mas naquela época, todo domingo o hospital abria, um horário ali da tarde, para fazer visita. Então, os familiares iam, mas podia ter visita religiosa também. Contanto que a igreja tivesse um cadastro lá direitinho, a nossa tinha. Então nós íamos, pessoal, e o pastor orientava. Se você vê que a pessoa está com família, pede licença. Mas tem muita gente que no horário de visita, ela não recebe visita de ninguém, ela está meio que abandonada. Então eu chegava ali do lado, bom dia, né, boa tarde, tudo bem com o senhor, com a senhora? Posso falar um pouquinho com você? Às vezes a pessoa estava ali meio fechada, pode, não, sabe o que é? É que eu sou um servo de Deus, eu estou aqui com uma palavra, posso ler um versículo? Era coisa rápida, não é para ficar ali fazendo culto, até porque senão causa tumulto, né? Tinha gente, eu respeito, tinha gente que entrava com violão no hospital, fazendo, eu acho que até respeito, mas eu acho que ali não é lugar para isso. Ali é uma coisa mais íntima, de você chegar e conversar com a pessoa. E eu fui fazendo assim, irmão, e fui aprendendo, fazer visita no hospital, nos asilos. Até já contei para os irmãos, eu contei ontem para a juventude também. A primeira vez que eu expulsei um demônio foi dentro de um asilo. Dentro de um asilo. Eu cheguei, irmão, e justo nesse dia eu estava sozinho. E o meu pastor falava, não vai sozinho. Mas eu tinha tanta sede de evangelizar, de pregar, que eu ia. E aí eu lembro, meus irmãos, que eu cheguei, né, e já estava acostumado, né, eu ia chegar, lugar, irmão, lugar triste, muito bonito, mas eu preciso falar, lugar triste de você visitar é asilo. Porque quando chega assim no horário da visita, a avó está toda bonitinha, ela se arruma, ela troca de roupa, ela fica lá sentada assim, lá no quartinho dela. Aí você chega lá, oi vó, tudo bem? A senhora está bonita? Obrigado, é que o meu filho vem me ver e o filho não vai. Nossa, é doído, irmão, meu Deus do céu. Sei que tem pai e está num lugar desse, vai visitar teu pai, vai visitar a tua mãe. Você não sabe a dor que é da pessoa passar lá o dia todo e não ver você. Mas tudo bem, não vamos falar disso aqui hoje não, tá bom? Mas o que acontece, irmão? Eu cheguei e tinha um casalzinho que estava, eu creio que eles estavam evangelizando. Eles eram até de uma outra igreja que eu não vou falar agora. Eu cheguei perto assim, irmão, e eu cumprimentei, era uma vozinha, ela estava deitada na cama. E eu falei, oi, tudo bem? Posso ler um versículo aqui, fazer uma oração? E ela é toda educada, pode. E os dois que estavam ali, bem mais velhos que eu, acho que eles, não lembro bem, mas eles deixaram eu falar. Quando eu impus a mão nela e comecei a orar, irmão, eu comecei a orar com o olho fechado, e você não pode. Se um dia você for fazer imposição de mãos numa pessoa, ora com o olho aberto, Deus ouve do mesmo jeito, amém, irmão? Mas por que você tem que orar com o olho aberto? Se manifestar o demônio, você está vendo. Você começou a orar, você viu que a pessoa já começou a dar uns tremelique assim, você já prepara, amém? Você já prepara, na hora que você vê que o negócio, você já manda o bicho manifestar amarrado, já põe a garra para trás aí, se ficar muito feio, você põe de joelho, amém? Para você controlar ali a situação. Mas eu estava orando com o olho fechado, eu comecei a perceber que alguma coisa estranha estava acontecendo, irmão. Quando eu abri o olho, irmão, a pessoa lá, a senhora, ela abriu o olho assim também, e essa bolinha do olho, como é que chama essa bolinha aqui, pastor? O senhor fez faculdade, como é que é? A íris. O senhor cantou para mim aqui pela fé, foi transmissão de pensamento, papum. Irmão, sumiu. O olho dela estava branco, irmão. Ela botou a mão de um lado, era uma cama de solteiro, ela botou a mão de um lado do outro da cama e ela começou a mexer a cama, deitada em cima da cama. O homem mais forte que tem aqui não consegue fazer isso. Não consegue. Faz um teste hoje, você que é fortão, deita em cima da tua cama e tenta mexer a cama deitada em cima dessa. Você não consegue. A vozinha lá conseguiu. Ela começou a tremer. Aí eu pensei comigo, o casalzinho que está aqui vai me ajudar. Quando eu olho, cadê os dois? Essa hora eles estão fazendo, eles já devem estar chegando em Jerusalém, sei lá, já devem ter ido e voltado algumas vezes, que já faz muito tempo, irmão. Mas eu via os meus pastores, eu vi o meu pastor orar, eu vi os obreiros mais velhos da igreja expulsar demônio. Acho que eu mandei, solta essa cama agora. O demônio soltou. Eu falei, funciona. Ele obedece, amém, irmão? Pessoal, eu não demorei, porque não era igreja, não dava, mas eu repreendi. Quando eu mandei o demônio sair e a avó fechou o olho, ela abriu o olho dela estava normal, eu falei, olha que benção, irmão de Deus. Eu fui para a minha igreja, voltei empolgado, contei para o meu pastor, e ali eu queria agora fazer a obra, amém? E glória a Deus, hoje eu estou aqui servindo a Jesus. Por que eu estou falando isso para você, irmão? Hoje existem escolas ainda, tem muita gente que está na formação e que Deus vai usar no ministério, e lá naquele tempo tinha.
Em várias cidades haviam lugares aonde os jovens se preparavam, os homens que queriam servir a Deus, eles entravam ali e aprendiam. E Eliseu, como ele era o homem de Deus, ele era como um professor. Ele ia numa escola, ele ia na outra, levava a palavra, ensinava, orientava, dividia os dons espirituais. Eu creio que acontecia assim. Só que chega nessa escola aqui específica, os filhos dos profetas, ou seja, os discípulos, eles vão até Eliseu e eles falam: Eliseu, o lugar que nós estamos aqui é apertado. Devia ter muita gente, muito aluno, e o espaço da escola estava pequeno. E eles falaram assim: permite que a gente construa um lugar maior. Vamos construir uma casa maior, um lugar maior para abrigar os alunos. E Eliseu disse: podem ir. Eu estava dando essa palavra alguns dias atrás para os obreiros. Eu estava dizendo, irmão, é propósito de Deus que a obra dele cresça. Amém? Nunca veja crescimento como algo ruim. Não fica chateado com o que o pastor vai falar agora, não. Mas eu já vi gente falar assim: ah, não, eu gosto de igreja pequena, eu não gosto de muita gente. Você não ia conseguir andar com Jesus. Porque aonde Jesus ia era apertado, tinha multidão. Como é que você ia ser discípulo de Jesus? Quem queria andar com Jesus no tempo dele já tinha que saber: a gente tem que chegar lá, tem que ir mais cedo, porque a igreja vai estar cheia, a sinagoga vai estar cheia, vai ter multidão. Irmão, se você quer, e eu vou falar para você, eu creio que lá no céu vai ter bastante gente também, amém? Você que não gosta de gente, eu acho que você não está no caminho certo, não. A Bíblia diz que quando nós andamos na luz, nós temos comunhão uns com os outros. 1 de Pedro 1,7. A gente tem que gostar da companhia dos irmãos, gostar de ver a obra de Deus crescendo, amém? No dia que você chega e a igreja está cheia, 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 não é para você ficar triste. Tem gente que fica: ai, mas está cheio hoje, já vou até embora para casa. Que isso, irmão? Você tem que ficar feliz. Olha que benção, a igreja está cheia, está crescendo. Eu vou dar um jeito aqui, eu vou me espremer aqui no canto aqui, mas eu vou pegar minha bênção hoje. Se a coisa está crescendo, é porque Deus está fazendo alguma coisa, irmão. Amém? A Bíblia diz que as multidões seguiam Jesus por causa dos sinais, porque Deus estava operando, porque Deus estava abençoando. A gente tem que querer ver a obra de Deus crescer. E não fica, irmão, olha para o pastor, não vai nessa onda desse povo, porque irmão, tem um pessoal aí que eles acham que igreja pequena, fracassada, é sinal de espiritualidade. Eu já vi até pregador falar: não, a minha igreja é vazia porque eu prego a verdade. Ué, Jesus pregava a mentira então? Porque os apóstolos pregavam a mentira? Porque a Bíblia diz que eles pregavam e tinha multidão. Então Jesus era um falso pregador? Claro que não. Irmão, olha para o pastor, isso aí é conversa, me perdoa, tá? Isso é conversa de derrotado. Quem prega a verdade ganha muitas almas para Jesus também. João Batista, irmão, tinha uma pregação dura. João Batista, ele chegava lá e ele falava: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? E sabe o que a Bíblia diz? Que as pessoas saíam de todos os lugares para ir lá onde ele pregava. Então, igreja vazia não é sinal de que o pastor é muito espiritual, não. A nossa igreja não é cheia, mas é porque aqui a gente prega a verdade, as pessoas não querem ouvir a verdade. Irmão, se a pessoa prega a verdade tem poder. O evangelho, ele é a verdade e ele é o poder de Deus. E aonde tem poder, as pessoas vão chegar. Diga glória a Deus. Pode ser até no meio da perseguição, mas as pessoas vão chegar, a obra de Deus vai crescer. Para você ter uma ideia, isso é tão sério, que a Bíblia chega a falar do crescimento da igreja usando números. Quando você vai lá para Atos capítulo 2, na primeira pregação de Pedro, a Bíblia vai falar que agregaram-se quase 3.000 almas. É Atos 2, versículo 38. Deixa eu ver se é isso aqui, Atos 2, 38. Eu acho que é. Se não é o 41, deixa eu ver aqui, eu tenho aqui um esbocinho. É Atos 2, 41, ó. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então olha para o pastor, desculpa, eu não acho que alguém chegou lá e olhou e falou: Pedro, deve ter quase 3.000 pessoas, tá? Não, alguém deve ter o quê? Contado. Vamos lá, vamos batizar o povo. E 1, e 2, e 3. Os discípulos faziam a conta. Hoje foram quase 3.000 batismos. Que bênção. Só que para eles
O crescimento da igreja era sinônimo, significava que Deus estava abençoando. Quando você pula para o versículo 47, olha o 47, Atos 2:47, diz assim, ó: louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, todo mundo gostava daquela obra que eles estavam fazendo, e todos os dias acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que se haviam de... Você vê que é claro, eles estavam, isso aqui, ó, é sinônimo de sucesso. Todos os dias gente nova estava chegando, a igreja estava crescendo, estava aumentando. Aí você pula lá para o capítulo 4, versículo 4, ó, Atos 4:4, diz assim, ó: muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase... Então, ó, a Bíblia vai mostrando o crescimento da igreja em números. Tinha alguém que contava. Não é errado contar não, irmão. Não é errado não. Ó, que bênção. Domingo passado tinha 1000 pessoas na igreja. Hoje esse aqui tem 1050. Significa o quê? 50 pessoas novas chegaram, 1100. Daqui a pouco 2000, 3000, 10.000 pessoas. Já pensou que bênção, meus irmãos? Amém? Aí alguém vai dizer: pastor, mas a Bíblia diz que Davi contou o povo e ele pecou. Do jeito que ele contou, ele pecou mesmo. Porque ele contou o povo porque ele tinha medo. A Bíblia fala que foi uma tentação de Satanás. Ele ficou com medo, sei lá, de haver uma guerra, e ele queria saber quanto povo ele tinha do lado dele, mas aquilo foi uma dúvida dele naquilo que Deus podia fazer. O próprio chefe do exército, Joabe, que olha que o Joabe não era muito bom da cabeça não, mas o Joabe chegou para ele e falou: rei, por que você vai fazer isso? O povo está contigo, Deus está te abençoando. Não, mas eu quero que conte. E depois vem um castigo. Quando Deus mandar não fazer, não faz. Amém? Mas quando Deus permitir que você faz que não tem problema não. O caso lá é outro. Amém? Aqui a coisa era diferente. Eles estavam vendo o crescimento da igreja. Diga comigo: a igreja tem que crescer. Diga assim: e eu tenho que crescer. Amém, irmão? Você tem que prosperar, irmão. Eles queriam construir uma casa maior. Irmão, glória a Deus, logo logo você vai ter uma casa maior. Logo logo, em nome de Jesus, essa igreja vai ter uma casa maior. Você recebe essa palavra? Você está na fé comigo, irmão? Deus vai fazer, louvado seja o nome dele. Você vai um dia olhar e falar: glória a Deus, o pastor Alex profetizou e Deus está fazendo. Eu não sei quanto tempo vai levar, mas vai acontecer em nome, porque é a obra de Deus, pessoal. A obra cresce e o propósito de Deus é expandir. Eles vão até o profeta Eliseu e dizem: profeta, vamos construir uma casa maior? Pode construir. Então nós vamos lá no Rio Jordão e nós vamos cortar madeira, nós vamos cortar árvores para construir. Podem ir. O senhor não quer ir comigo, com a gente, profeta? Vou. E foi Eliseu com eles. Só que daí o que acontece? A Bíblia diz que enquanto eles estão lá cortando madeira, um dos homens que lá estava usando um machado, e a Bíblia diz que era um machado emprestado. Guarda esses detalhes. Pode parecer coisa boba, mas é muito sério. Ele está lá cortando madeira, e quando ele dá um golpe na madeira e a madeira corta, a Bíblia diz que o ferro do machado soltou e caiu na água. Naquele tempo o ferro devia ser uma coisa muito cara. Era coisa, sei lá, aquilo ali era, para nós hoje é uma coisa boba, mas para eles era tecnologia. E quando caiu na água do Jordão, aquele homem entrou em desespero e falou: ai meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Era emprestado, profeta. O profeta olhou e disse assim: aonde foi que caiu? Você viu aonde caiu? Eu vi, foi aqui que caiu. Então corta um pedaço de madeira aqui, a Bíblia fala, corta um pau, né? Versículo de número, mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali. E o que a Bíblia diz? E fez nadar o ferro. Olha que milagre. Na hora que Eliseu jogou aquela madeira na água, a Bíblia diz que aquele ferro subiu e começou a boiar, começou a nadar. Irmão, isso desafia todas as leis, né, irmão, da física, né? A gravidade naquela hora olhou e falou: bom, o Senhor que criou está mandando inverter o processo, que suba o ferro. E a Bíblia fala então no versículo de número 7, e disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tocou. É um milagre, talvez até simples, mas muito bonito. Agora aqui, irmão, nós temos uma lição muito grande. O propósito de Deus sempre foi que a obra dele crescesse. Quando Deus criou o primeiro casal, Adão e Eva,
O propósito de Deus não era que Adão e Eva ficassem sozinhos por toda a eternidade lá no paraíso, sem problema, né? Claro, problema não tinha. Mas tem gente que acha que eles iam ficar lá só os dois. Não, irmão. Quando Deus criou o primeiro homem, você lembra o que Deus falou para o primeiro casal? Lembra? Crescei e encham a terra. O propósito de Deus sempre foi o crescimento do homem e o crescimento da humanidade. Deus quer ter muitos filhos, irmão. Ele sempre quis isso. E aí, olha para o pastor. O homem vai nessa missão. Amém? O homem vai nessa missão de crescer e Deus está com ele. Os homens lá, os filhos dos profetas, dizem para Eliseu: o senhor vai conosco? Eu vou. Irmão, Deus sempre vai estar com você na missão que você fizer. Deus estava com o homem. Só que a Bíblia diz que o homem caiu. Aquele rapaz lá está lá cortando a lenha, cortando a madeira. Só que a Bíblia diz que o machado era emprestado e ele deixou cair. Irmão, tudo que Deus nos deu veio dele. O que é emprestado? É uma coisa que você está usando, mas ela não é sua. É muito errado um pregador, vou citar o meu caso aqui, me gabar, irmão, dos dons de Deus. Não, porque eu faço isso, eu faço aquilo. Às vezes eu até falo assim com um pouquinho mais de força, porque tem um propósito evangelístico nisso. Você me vê aqui fazendo chamada para televisão e eu falo: olha, você que tem uma pessoa possessa em casa, traz ela, porque eu sou o exorcista, né, irmão? Não, parece até que o pastor se acha. Eu não me acho, não. Foi Jesus que me achou um dia lá, quando eu estava perdido, e me trouxe para ele. Mas eu falo assim para quê? Para a pessoa que está lá ouvindo, ela entender com confiança. O pastor é homem de Deus. Se eu tiver um problema, pode ir lá e eu vou resolver mesmo. Com o poder de Deus eu vou, em nome de Jesus. Diga amém. Mas isso não é porque eu me acho melhor do que ninguém, porque eu acho que eu sou o homem mais usado por Deus. Não sou, não. Nem estou nesse propósito. Eu quero ser o melhor, mas eu não quero ser melhor que o irmão Isaac. Não, eu quero ser o melhor que eu posso ser para a glória de Deus. Agora, o pregador tem que entender: tudo que ele faz com algo que veio de Deus. É o Espírito Santo quem concede. Eu sempre prego aqui para vocês, 1 Coríntios 12, quando fala dos dons espirituais, lá no versículo 1, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E lá no versículo 8 está escrito assim, ó: porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, é dada a palavra da ciência. E aí vai falando: a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, os dons de curar, a operação das maravilhas. A outro, pelo mesmo Espírito, a profecia, não é assim? O dom de discernir os espíritos, a variedade das línguas e a interpretação das línguas. Está nessa ordem ali. Mas o que a Bíblia diz? É dada, ou seja, é concedido. É o Espírito Santo quem concede. Tanto é que o outro versículo depois vai dizer assim, mas um só, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. É o Espírito Santo quem reparte, quem concede. É Ele quem permite, irmão. Eu nunca expulsei um demônio na minha força. Eu nunca curei um enfermo no meu poder. Sempre foi com o poder de Deus. E não fica assustado, não. Até Jesus fazia, quando Ele aqui estava, Ele fazia com o poder do Espírito Santo. Não era com o poder dele. Pastor, mas Jesus é Deus. Sim, Ele é Deus. Mas quando Ele esteve aqui entre nós, Ele não estava aqui como Deus. A Bíblia fala lá em Filipenses capítulo 2, no versículo de número 7, a Bíblia, versículo 7, diz assim, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Irmão, Jesus, Ele diminuiu, até ficar do nosso tamanho, nascer de uma virgem e ser como nós. E os milagres que você vê a Bíblia dizendo que Jesus fazia, Ele fazia pelo poder do Espírito Santo. Tanto é que Jesus foi batizado com o Espírito Santo. Quando você vê a Bíblia falar lá em Mateus capítulo 3, no verso 13, que Ele foi até o Jordão para ser batizado por João Batista, e João não queria, mas Jesus falou com ele, convém cumprir toda a justiça, e João batiza Jesus. A Bíblia fala que quando ele sai da água, e detalhe, se ele saiu é porque ele estava dentro, o batismo tem que mergulhar a pessoa na água,
Mas quando Jesus sai, a Bíblia diz que os céus se abrem e o Espírito Santo desce sobre o Mestre, sobre o Senhor Jesus, numa forma corpórea como de uma pomba. Não era uma pomba, amém? Não desceu uma pombinha em Jesus, mas o Espírito Santo desceu sobre Jesus, e quem estava ali e viu o Espírito Santo descer, disse: olha, parece uma pomba descendo. Mas era o poder do Espírito Santo, o Espírito de Deus descendo sobre Jesus. Ele recebeu o batismo no Espírito Santo, e a mesma virtude que nós recebemos, ele recebeu. Só para você ver, olha que coisa interessante. Atos 1:8 diz, Jesus fala para os discípulos assim: mas recebereis virtude, poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, ou então recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jesus está olhando para os discípulos e dizendo: quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês vão receber poder, virtude, amém? Pedro fala que Jesus tinha essa mesma virtude. Quando você vai lá para Atos 10:38, a Bíblia vai dizer assim, é Pedro pregando lá na casa de um homem chamado Cornélio. Ele diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Não é porque ele era Deus, é porque Deus era com ele. Pastor, o senhor está dizendo que Jesus não é Deus? Não, ele é Deus. Sempre foi, mas aqui entre nós ele foi totalmente homem, e as obras que ele fazia, ele não fazia como Deus, ele fazia como homem. Como homem, Deus tinha que ser com ele. E como é que Deus é conosco? Quando o Espírito Santo está nos ungindo. Lá em Lucas 4, ele entra na sinagoga e ele diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque ele me ungiu. Jesus está dizendo: eu fui ungido pelo Espírito Santo. Lá em Mateus 12:28, a Bíblia vai dizer que os fariseus estavam brigando com Jesus, porque Jesus tinha expulsado um demônio, e eles começaram a falar: ele expulsa demônio porque ele tem demônio também, ele tem Beelzebu. E Jesus começou a dizer para eles que demônio não expulsa demônio. Para resumir bem a história, aí ele fala no versículo 28, assim, Mateus 12:28, mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Olha para mim, irmão, Jesus está dizendo: eu expulso demônios pelo poder do Espírito, pelo poder do Espírito Santo. Irmão, até Jesus precisou desse poder, e nós precisamos, e tudo que nós fazemos, fazemos pelo poder do Espírito Santo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então a ferramenta não é nossa, ela é do Espírito Santo. O Espírito Santo concede, diga glória a Deus. Agora é triste que, olha para mim, Deus concede, o Espírito Santo concede poder, concede dons, capacidades, mas olha para mim, irmão, tem homem que perde essa capacidade, tem homem que perde esse dom. Deus, olha que coisa tremenda, Deus deu para Adão o paraíso, o Éden, a vida dele era maravilhosa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não tinha problema, era só maravilha, maravilha e mais maravilha, diga amém. E o que o homem faz? O homem deixa cair. A serpente está lá na árvore, e ela fala com a Eva: ô Eva, é verdade que Deus disse que você não pode comer nada? Não, eu posso, só não posso comer daquela. Mas por que você não pode? Porque Deus disse que se eu comer eu vou morrer. Ah, você não vai morrer não, minha filha. Isso aqui é a versão Alex de Lima, tá, pessoal? Ah, minha filha, você não vai morrer não. Isso é besteira. É o mesmo espírito que fala hoje com você, é o mesmo demônio. Você está lá na escola, lá suas amiguinhas, lá os amiguinhos lá chegam e falam: ô filha, você não quer ficar lá com... Olha lá, o Joãozinho está olhando para você. Você não está vendo? Olha lá, ele está dando bola, e a menina olha, o Joãozinho está lá. E aí, né? Ele chega na minha... E aí, menina, está sentindo que eu estou sentindo? Eu estou sentindo que você está com tique. Deixa eu orar, sai espírito, né? A menina devia ter juízo, né? Mas tudo bem, vamos voltar para a mensagem aqui. Ah, não, eu não fico. Por quê? Porque eu sou crente, é pecado. Aí a serpente fala: até parece que você vai para o inferno só porque você vai dar um beijinho. Até parece que você vai para o inferno só porque você vai tomar uma cervejinha.
Até parece que você vai para o inferno só. Vocês estão entendendo? É a mesma serpente. Olha para o irmão e fala, é ela. Olha para o irmão e fala, é a bicha, a serpente. Quem está entendendo, diga amém. Ela continua falando hoje, irmão, do mesmo jeito, a marvada. A Bíblia fala lá em Apocalipse 12, irmão, que o diabo é a antiga serpente. E ainda hoje ele fala. E a Eva olha e fala, mas não é mesmo, menina? Até parece, né? Essa versão minha, vocês estão gostando dela, pessoal? É uma versão nova, é bem mais atualizada, né, pessoal? Tá amarrado, brincando. Mas a Eva olha para a árvore e de repente a árvore começa a ficar agradável aos olhos. E a Bíblia diz que ela vai, ela come, ela dá ao seu marido. E sabe o que acontece? O machado cai na água. Ela perde aquilo que Deus havia dado. Os irmãos estão entendendo? Mas vocês estão entendendo mesmo? Eles tinham o paraíso e perderam o que Deus deu. Tem gente, irmão, que Deus deu para ela tanta coisa e ela deixou cair o machado. Estava na igreja buscando a Deus, adorando. Quantos que você não conhece, irmão, que já estiveram aqui no altar e um dia deixaram o machado cair? É verdade ou não é? Quantos você não conhece, irmão, que já estiveram aí do teu lado e era um adorador? Você até, não, eu vou tentar sentar perto do fulano porque o fulano adora, é gostoso, a gente fica do lado dele, ele ora, né, irmão? E hoje a pessoa nem está mais aqui. Deixou cair o machado. Deixou cair o dom que Deus havia dado. O dom da salvação. Os próprios dons do Espírito Santo. Irmão, eu já vi gente que estava na igreja e falava em línguas. E orava pelas pessoas e as pessoas eram curadas. Obreiros que expulsavam demônios e hoje estão aí no mundo. Deixaram cair o machado. A humanidade deixou cair o machado, irmão, no dia que Adão pecou. E nós passamos, olha para o pastor, desde Adão até João Batista, o machado continuou dentro da água. E o que foi que Deus fez? Deus olhou para mim, olhou para você, olhou para a humanidade que estava perdida e Deus disse, eu vou trazer de volta o machado que caiu. Eliseu vai lá, irmão, e ele corta uma madeira. Ele pega aquela madeira e ele joga dentro das águas. Aquela madeira, você sabe que a vara, a madeira, ela é um símbolo da palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é o verbo. João capítulo 1, versículo 1. Jesus é o verbo. João 1 diz, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada que foi feito se fez. Estou resumindo aqui. João 1,14 diz assim, e o verbo se fez carne e habitou. Então a palavra que Deus tinha lá no céu, Deus enviou. Deus, olha para o pastor, ele pega a palavra que ele tem no céu e ele envia na terra para nos salvar. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus tinha lá no céu algo que podia nos salvar, e Deus enviou o próprio Filho dele, enviou a palavra dele. E assim como aquela madeira que Eliseu cortou, assim como ela entrou dentro das águas do Jordão, Jesus veio e desceu aqui nesse mundo, irmão. Desceu aqui nas profundezas onde a gente vivia, no meio do pecado. E sabe o que Jesus fez? Jesus fez aquilo que a gente tinha perdido aparecer de novo. O machado que estava lá dentro da água, irmão, afundado, de repente ele começa a subir. A salvação que estava perdida para nós, ela apareceu de novo. Diga glória a Deus. Olha para o irmão e fala, achamos o machado. Amém, irmão? Nós achamos a salvação. Estava perdido, irmão. Os homens passaram gerações e gerações tentando encontrar e não encontraram. Mas então Jesus vem, a palavra do céu vem, desce e abre para nós o caminho de novo. E não foi só isso não, irmão. Olha que coisa linda, irmão. Deus enviou Jesus para fazer com que a salvação que estava perdida nós encontrássemos de novo. E aquele poder, irmão, e aquela unção que estava perdida, Deus enviou também.
O profeta Joel, ele disse que um dia Deus derramaria do Espírito dele sobre toda a carne, e os jovens teriam sonhos, os velhos teriam visões. Ou seja, Joel disse, um dia Deus vai derramar do Espírito dele, e todas as pessoas vão poder voltar a ter poder, unção, todos. A unção estava restrita a alguns homens que Deus escolhia para fazer a obra dele, mas o plano de Deus sempre foi que a unção, que o poder tivesse disponível a todos, todo aquele que cresce. E um dia, a Bíblia fala lá em Atos capítulo 2, que eles estão lá reunidos num lugar, irmão, orando, buscando a Deus, e de repente, a Bíblia fala, versículo 2, veio, Atos 2, verso 2, de repente veio do céu um som de um vento veemente, impetuoso, e encheu a casa em que estavam assentadas, e a Bíblia fala no verso 3, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e começaram, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Olha para mim, irmão, Deus enviou o Espírito Santo aqui na terra, porque aquele poder que a gente tinha perdido, que estava afundado lá nas águas, esse poder também precisava voltar. Amém, Jesus? O poder apareceu de novo. Olha para o pastor Alex, esse poder, irmão, esse poder, irmã, que durante tanto tempo esteve perdido, que uma pessoa ou outra de vez em quando usava, hoje todos nós podemos usar, porque Jesus fez voltar, irmão, o poder voltou. Hoje cada um de vocês que estão aqui, cada um de vocês que estão me ouvindo, irmão, cada um de vocês pode receber o dom da salvação, receber o perdão dos pecados, e todos vocês que estão aqui, sem exceção, todos vocês que estão aqui podem ser usados por Deus, irmão, para pregar a palavra, para curar os enfermos, expulsar os demônios, para servir a Jesus. O machado estava caído, mas ele voltou, irmão. A unção apareceu, a salvação apareceu, o caminho do céu apareceu para nós de novo. Diga glória a Deus. Aí você diz, pastor, o que é que eu tenho que fazer? Você só tem que fazer o que aqueles homens fizeram. Mostra para mim, volta lá para a gente terminar o segundo Reis 6, o último versículo lá da nossa palavra, o versículo 7, diz assim, ó, e disse, levanta-o. Então ele estendeu a mão e o tomou. O ferro já estava boiando. Deve ter sido algo maravilhoso, irmão. Olha para o pastor, imagina você ver um machado flutuando nas águas. Que visão esplêndida. Olha para o irmão e fala assim, imagina. Olha para o irmão e fala assim, imagina aí, bobo, pensa. Imagina um machado boiando nas águas. Que visão maravilhosa, diga glória a Deus. Olha para o irmão e fala assim, é lindo. Diga para o irmão, mais. Fala para ele, mais. Um machado flutuando nas águas. Diga para o irmão, não serve para nada. É bonito de se ver. Imagina, irmão, está flutuando, meu Deus do céu. Mas um machado flutuando na água não faz nada. Alguém tem que ir lá e tem que pegar ele. Tem que colocar ele de volta no cabo, porque daí ele vai voltar a ter serventia. Irmão, Deus já nos abençoou com todas as bênçãos, mas você precisa ir lá e pegar. A salvação está aí, irmão. Aí tem gente que vai ler a Bíblia, olha só, Jesus morreu por mim, que bacana, que lindo, olha que bacana. Mas não adianta eu só ler e achar bonito não, irmão. Eu tenho que entregar a vida para Jesus e tomar posse da salvação. E tem gente que está demorando, irmão, o machado está flutuando na água e ela não pega. A salvação está aí disponível e ela não toma posse da salvação. Deus já enviou o Espírito Santo, irmão, o machado está boiando, os dons estão aí, Deus quer usar o povo dele, mas tem gente que fica olhando, olha que bonito, né? Que legal, mas ela não toma posse, ela não vai estender a mão, ela não vai buscar o que Deus deu para ela. Busca hoje, irmão. Me perdoa a forma que eu vou falar, não seja preguiçoso não, vai lá, irmão, vai buscar a Deus, porque você ainda vai cortar muita lenha, você ainda vai fazer muita coisa bonita para Deus. Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. Quando tudo parecia perdido, o Senhor enviou Jesus. Ele enviou a palavra dele, que desceu lá nas águas do Jordão, a madeira que desceu lá na água, e o que estava perdido apareceu. Hoje tem salvação para nós aqui, e tem poder para nós que aqui estamos. Quem crê nessa palavra, diga eu creio.
Então eu queria que em 1 minuto você ficasse de pé rapidinho. Em 1 minuto não, vou contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso. Coloca a mão no coração. Irmão, olhem para mim. Coloca a mão no coração, mas não fala nada ainda. E não fecha o olho. Tem irmão que já está orando há meia hora já. Olha para mim. Olha para o pastor. Sabe quanto tempo Deus leva para perdoar você? Deus não leva 1 segundo. No momento que você toma a decisão, você diz, eu errei, eu caí, na mesma hora o sangue de Jesus vem e Ele purifica todos os seus pecados. Diga glória a Deus. É só você se arrepender. É só você confessar a Deus tudo. Mas fala tudo. Jesus, eu errei, eu fiz isso, fiz aquilo, mas eu não quero fazer mais. Agora eu vou viver contigo. Amém? Coloca a mão no coração, feche os seus olhos. Quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me libertou, aleluias. Oh, glória, glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Vai falando com Deus agora. Oh, santo, santo. Um plano para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu, resgate e salvação, resgate e salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. Oh, aleluias. No palco do amor, no palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez, tudo que ele fez, foi obedecer, foi o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia, aleluia, e quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Que maravilha, Jesus, aleluia, me libertou. Jesus, o plano perfeito. Jesus, o plano perfeito, o mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou, ele me salvou. E quando a minha história, parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Canta bem forte, me libertou, me libertou. Oh, glória a Deus, Ele é o plano perfeito. Jesus, Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou, ele me salvou.
O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou, Ele me salvou. Levante a sua mão direita ao céu e diga: Senhor, pela fé, eu tomo posse daquilo que um dia caiu, daquilo que um dia pareceu estar perdido, mas que o Senhor trouxe de volta. Diga: pela fé eu recebo a salvação, pela fé eu recebo o perdão de todos os pecados. Diga: a partir de hoje serei uma nova criatura. Coloque essa mão sobre o alto da sua cabeça. Pela fé você recebe a mente de Cristo agora. Os pensamentos maus, pensamentos de fracasso, derrota, pecado, imoralidade abandonam você. Coloque essa mão sobre o seu coração. Você recebe agora um coração regenerado, coração que será inspirado por Jesus. Toda mágoa em nome de Jesus está acabando agora. Você que carregava muito ódio, tristeza no coração, acabou, chega, não tem mais. Perdoa quem te feriu, quem te machucou. Agora você é nova criatura. Diga: obrigado, Jesus. Toda a igreja diga glória a Deus e amém. Olhem para mim, irmãos. Hoje aqui nós temos pessoas que estavam muito bem com Deus. Continue bem com Deus. Tinha gente que estava muito caída, um pouquinho ou muito, não importa, você estava mal. Mas se você tomou uma decisão e você diz: Jesus, a partir de hoje a minha vida é tua, acabou para o diabo, não tem mais nada com ele, agora o seu negócio é com Jesus. Viva com Jesus até o fim, amém? Agora, igreja, nós vamos formar a corrente de oração. Dê a mão para a pessoa que está do teu lado, sem machucar o teu irmão agora. Pode fechar os corredores. Levante a mão do teu irmão sem machucar ele. Que lindo, Jesus. Levante o rosto para o céu. Está formada a maior corrente de poder, milagres da cidade de Taubaté. Os demônios não podem resistir à unção de Deus que está aqui nesse lugar. As enfermidades não resistem. Toda obra do diabo vai embora. Todo espírito imundo, maligno cai por terra agora. E os milagres começam a acontecer aqui neste lugar. Oh, pode dar glória a Deus. Pode fazer barulho agora, som de festa. Oh, ribalaba, chora, balabalabala, canta, labalabalabalaba. Sheba darabadola, vem canta, labalaba, canta, labalaba, chora, balabalabala, canta, labalabalaba. Debalaba, siri, balaclama, lala, cadê o glória a Deus? Seja cheio do Espírito Santo. Seja renovado, batizado no Espírito Santo. Recebe poder, recebe poder. De balabalabala canto, lobalaba chora, balabala canta, labalabalaba. E balaba siribi canto, lobalaba chora, balabalabalaba. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Que lindo, Jesus. Que maravilha, Senhor. Que maravilha a tua presença. Diga glória a Deus. Levante a mão do teu irmão. Aleluia. Alvo mais que a neve. Alvo. Alvo mais que a neve. Se neste sangue. Se neste sangue lá. Mais alvo que a neve ser. Canta, canta, alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. mais alvo que a neve. Bendito seja o Cordeiro.
Bendito seja o seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis neste sangue lavados, eis neste sangue lavado, com roupas que não alvaçam, os pecadores remidos, os pecadores em mim, que perante seu Deus. Eu quero ouvir a igreja, algo mais que a neve. Algo. Sim, neste sangue lavado. Sim, neste sangue lavado. Mais alvo. Agora eu quero ouvir a voz do povo de Deus. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus bem forte. Mais forte para Jesus. Diga glória a Deus. Quem vai morar no céu, diga aleluia. Aleluia. Diga obrigado, Jesus. Mais forte as palmas para nós. Ô meu irmão, você que está participando agora conosco da programação, deixa eu falar, você já sentiu de Deus a chamada para ser um patrocinador? Em primeiro lugar, o que são os patrocinadores? Patrocinadores são pessoas que recebem de Deus um chamado ministerial para ser mantenedores da obra dele. Essa igreja, essa obra, para a honra e glória do nome de Jesus, ela tem alcançado pessoas em todos os lugares do mundo. Nós temos ganhado vidas para Jesus na Europa, na África, no Oriente Médio, nas Américas. Louvado seja Deus. E você pode ser um participante desse ministério se Deus tem chamado. Como é que eu faço? Bom, para se inscrever é bem fácil. Eu vou passar aqui rapidinho os telefones. Você que é do Rio de Janeiro, você pode ligar o código de área 21, o número 21413510, ou então o número 24481610. E tem um número de WhatsApp também, é Rio de Janeiro, está código de área 21, 968581951. Tá bom? Deixa eu repetir, o WhatsApp, né? É 968581951. Aqui de São Paulo, os telefones, código de área 11, 31819022, 31819022, e o código de área 11, 33525880, tá bom? A forma de você doar são várias. Você pode fazer a sua doação, por exemplo, por Pix. Se você fizer um Pix, nesse aqui, enquanto eu estou falando, eles estão colocando aqui, tá? É missões@iigd.com.br. Você vai estar fazendo uma doação para o ministério. Mas você também pode ir direto no banco, fazer uma transferência, fazer um depósito, ou fazer uma transferência pelo seu aplicativo do banco. Se você é correntista do Bradesco, você pode fazer um depósito, uma transferência na agência 3378, na conta 29315, dígito 6. Você é correntista do Itaú, a conta 0406, agência 0406, a conta 42717, dígito 9. E tem outros que, enquanto eu vou falando, eles vão colocando aqui, tá bom? Eu quero que você, que tem sentido de Deus esse chamado, que você ligue, você se inscreva, saiba que você sempre estará nas nossas orações em nome do Senhor Jesus, tá bom? Deixa eu falar rapidinho aqui da nossa igreja. A Igreja Internacional da Graça de Deus, ela está de portas abertas aqui em Taubaté todos os dias. A nossa igreja abre todo dia. Durante os dias úteis da semana, né, de segunda a sexta-feira, nossos cultos acontecem sempre às 8 horas da manhã, às 10h30 da manhã, ao meio-dia,
às 3 horas da tarde, às 5 horas da tarde e às 7h30 da noite. Deixa eu repetir, 8, 10h30, meio-dia, 3 da tarde, 5 da tarde e às 7h30 da noite. No sábado nós temos 2 horários dedicados à juventude, às 4h30 da tarde e às 7h30 da noite, e o domingo é o dia dos filhos de Deus, é o dia do ensinamento da palavra, mas também é dia de poder. Nós oramos também para o enfermo ser curado, para Deus fazer maravilhas. Nossos cultos de domingo acontecem 8 da manhã, 10h30 da manhã, 3 da tarde e às 18 horas, tá bom? Avenida Granadeiro Guimarães 416, aqui pertinho da Rodoviária Velha, ao lado do Hospital Escola. Vem estar conosco, eu tenho a certeza que Deus vai abençoar você. Muito obrigado.